Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a Justiça Militar. Nosso convidado é o Tenente Brigadeiro do Ar e Ministro aposentado do Superior Tribunal Militar, Sérgio Xavier Ferola. Ele é oficial aviador, operacional em aviação de caça e diplomado em engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, aqui de São José dos Campos. Dentre outras funções, ele foi diretor do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, presidente do Conselho de Administração da Embraer, comandante e diretor de estudos da Escola Superior de Guerra e chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Dentre os seus trabalhos publicados, nós temos o Petróleo e Soberania, da Revista da Escola Superior de Guerra, a Justiça Militar da União, da Revista da Academia Paulista de Magistrados e também coautor do livro Nem Todo Petróleo é Nosso, da editora Paz e Terra do ano de 2006, além de artigos em jornais e revistas. Foi nomeado pelo presidente da República e assumiu o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar em outubro de 1996, onde permaneceu até janeiro de 2004, tendo exercido a presidência do tribunal em 2000 e 2001. Como ministro aposentado, se dedica a estudos de assuntos estratégicos e redação de artigos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor, que para nós é um marco na história do programa Virando Jurista. Então, Pedro, para mim a satisfação é renovada. Eu já conversei particularmente sobre isso, porque é que eu digo, é importante transmitir aos estudantes certos segmentos que a vida jurídica vai lhe abrir, para que ele saiba que existe aquela alternativa, que existe aquele setor que muita gente boa desconhece. Falando bastante claro, muita gente boa desconhece. Então eu fico sempre muito satisfeito em estar ligado com a juventude, porque para mim é uma maneira de renovar, né? Uhum. Eu quando olho para a juventude, eu vejo o futuro. Eu acho muito importante. E acho que a preparação da juventude brasileira cada vez mais tem que ser incentivada, aumentada, ampliada, para que o país possa atingir um padrão de desenvolvimento compatível com a grandeza do país como um todo, né? Isso não está acontecendo, infelizmente, e o que é mais grave, nós temos perdido cabeças pensantes importantes para o exterior por não encontrar aqui setores que apoiem o trabalho dele, que apoiem o desenvolvimento tecnológico, que apoiem a pesquisa, o desenvolvimento. Ainda hoje, eu tomei conhecimento de uma notícia que é vergonhosa. Eu sou, digamos assim, admirador, entusiasta e procuro estudar, dentro do possível, cosmologia. Eu até brinco o seguinte, já que o negócio aqui está tão ruim, eu vou começar a pensar em galáxia, para ver se melhora. Pois bem. Então, qual é a notícia que teve hoje? Existe um conjunto de telescópios poderosos numa montanha lá no Chile, no deserto de Atacama, que lá tem várias vantagens. Primeiro que a montanha é muito alta, segundo que o céu é muito limpo, temperatura muito baixa, né? E são telescópios poderosíssimos, né? E o Brasil entrou como parceiro desse conjunto e tinha que pagar um percentual para a organização. Pois bem, não pagou, esgotou-se o prazo e o Brasil foi expulso do grupo de astrônomos que utilizam aqueles telescópios. Quer dizer, ele participava dos trabalhos. Agora, se quiser participar, tem que ter uma tese muito importante, tem que cobrir despesa para poder utilizar aquela estrutura poderosa, trilionária em termos de valores, entendeu? Então, você vê, isso aconteceu hoje. Saiu na noticiário dos jornais e da televisão. Bom, reafirmando, né, a importância do despertar de conhecimento como uma forma de expandir a consciência daqueles que nos acompanham. E iniciando a nossa entrevista, reafirmando que é uma honra falar com o senhor, eu gostaria de perguntar o que é o Superior Tribunal Militar, suas origens, finalidades e competências, ministro? É muito importante, porque o Superior Tribunal Militar é a primeira corte
judicial criada no Brasil. O que aconteceu? Quando a corte portuguesa, com o príncipe regente Dom João VI, teve que se afastar de Portugal para fugir da invasão que o Napoleão Bonaparte estava querendo fazer, ele se deslocou para o Brasil numa viagem que eu te digo, para mim foi milagrosa chegar aqui tudo bem, porque eram naus de madeira daquela época, de péssima qualidade, apesar da tecnologia portuguesa ser muito avançada, mas naquela época, né, nos anos 1800, poxa, imagina o que era. Não havia navegação, não havia nada moderno. Pois bem, e chegando ao Brasil, a corte se instalou primeiro na Bahia, depois no Rio de Janeiro, e teve que montar aqui a estrutura da corte, né? E dentro dessa estrutura começaram a organizar certos órgãos do Brasil, que são certas organizações permanentes. Por exemplo, criaram a Casa da Moeda, naquela época, entendeu? Que tinha que ter alguém fazendo a moeda. Criaram a Justiça Militar. O tribunal se chamava Suprema Corte Militar de Justiça, que tinha atribuições judiciárias e administrativas. Porque a corte precisava ter uma estrutura montada aqui, né? Essas coisas, viu, João Pedro? Eu sempre recomendo que leiam os livros que saíram aí, muito bonitos, que o livro chamou 1808 e 1822. 1808 foi a vinda da corte, 1822 foi o Dom Pedro I, entendeu? São importantíssimos para ter ideia da história, para saber como é que as coisas aconteceram no Brasil. Foi um verdadeiro milagre para nós, na minha opinião. O Império se instalou no Brasil. Então foram feitos. Então o Dom João VI criou a Suprema Corte Militar de Justiça no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, no governo de Getúlio Vargas, em 1934, aliás, foi o ano que eu nasci, o Getúlio Vargas colocou, chamava-se Suprema Corte Militar, colocou no Judiciário. Então, o Tribunal Militar entrou para o Poder Judiciário em 1934, no governo de Getúlio Vargas. Quer dizer, a Constituição começou a falar de um tribunal. Existia a Corte Militar, mas passou a ser constitucional. Isso é outra coisa muito importante. E eu sempre lembro também que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem justiça militar no Poder Judiciário. Normalmente são cortes de exceção que são criadas no âmbito das organizações militares para julgar o caso que eles julgaram por alguém que é designado para julgar aquele caso. Não tem nenhum poder de defesa, não tem meio de defesa, não tem segurança jurídica, não tem nada. É do jeito que o comandante quer e é feito aquilo. É assim que funciona. Pois bem, com a reformulação do Poder Judiciário no Brasil, aquela Corte Suprema, então, passou a ter o Supremo Tribunal Militar e os tribunais superiores. Então, o Tribunal Superior Militar passou a ser um dos tribunais superiores que você tem. O Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar. São cortes especializadas. Então, essa que é a importância. São cortes especializadas naquele tipo de julgamento, de delitos, de regulamentação, de códigos, como é a trabalhista, como é a eleitoral e como é a militar. Então, é assim que funciona. E o Superior Tribunal Militar, então, é a corte de recursos dos julgamentos que são feitos regionalmente por organizações chamadas auditorias. Então, nós temos várias auditorias pelo Brasil todo, preferencialmente e obrigatoriamente onde tem força militar instalada, depois nós podemos falar sobre isso. Essa auditoria tem um juiz civil da Justiça Militar, que é o juiz da auditoria, tem o defensor público que ali trabalha, tem o promotor que ali atua como fiscal da lei e tem os advogados com seus clientes que também ali defendem, fazem defesa dele e tudo. Se o fulano for condenado e quiser recorrer para a instância superior, o recurso vai para o Superior Tribunal Militar. É assim que funciona, sinteticamente. Bom,
Ficam aí os esclarecimentos mais do que importantes para que você tenha uma noção histórica da criação do Superior Tribunal Militar. Também aproveitando essa primeira questão, gostaria de perguntar as principais diferenças entre a Justiça Militar e a Justiça Comum e se a Justiça Militar é voltada para crimes cometidos somente pelos militares. Pois é, essa pergunta é muito importante porque o Código Penal Militar, eu tenho até aqui um livro, né, foi o meu livro de cabeceira durante 8 anos. Com dedicatória ao senhor na capa, né? Eu tenho a dedicatória na capa. O Código Penal Militar, ele tem tudo que tem o Código Penal Comum, mais os crimes que somente o militar pode cometer. Então, você tem um militar que está sendo julgado por um crime de deserção. Só militar pode cometer deserção. Você tem um julgamento por insubordinação. Só o militar pode cometer insubordinação. Os demais crimes são todos iguais do Código Penal Comum, do Código Penal Militar, do Código Penal Civil, né, comum. A numeração do artigo muda porque com a inserção desses artigos especializados, muda a sequência, mas o conteúdo é idêntico, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma de um para o outro, é a mesma coisa. E é muito importante a gente dizer também que a Justiça Militar julga crimes militares previstos e codificados no Código Penal Militar e não crime dos militares, porque o civil também pode cometer crime militar. São esclarecimentos que eu considero importantes, principalmente os estudantes de direito conhecerem isso, que muito professor não conhece. Certamente, acaba omitindo essa informação que é de suma importância também para os acadêmicos que acabam desconhecendo as oportunidades também que uma carreira militar pode proporcionar. Tem que haver uma transparência geral de informações para o fulano conhecer, analisar, adotar ou não. O problema é dele. Agora, ele tem liberdade de fazer o que quiser. E agora, mas ele tem que conhecer. Aproveitando essa oportunidade de adotar ou não a carreira militar e também a justiça militar, estudar, ser um acadêmico, um amante desse estudo, eu gostaria de perguntar, e a composição do Superior Tribunal Militar? Como que ela se dá? O nosso Superior Militar ele é composto por 11 ministros, sendo 4 do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 5 civis. Esses 5 civis é por causa de uma cláusula constitucional que fala do 5º constitucional. Então, todo tribunal tem que ter 1/5 dos membros com origem entre os advogados, né, com um notório saber jurídico, então chama 5º constitucional. Então, nós temos no STM 4 generais do Exército, 3 almirantes de esquadra, 3 tenentes brigadeiros, que é o mais alto posto da carreira militar, que permanece na ativa, e mais 5 civis, 5 ministros civis. A presidência é rotativa, Marinha, Exército, Aeronáutica, Civil, Marinha, entendeu? 2 anos, é assim que é rotativo. Você tem um presidente, tem um vice-presidente. Existe a promotoria, que é o Ministério Público Militar, é uma organização dentro do Ministério Público, o Ministério Público Militar. Você tem o Ministério Público Eleitoral, tem o Ministério Público do Trabalho, né? Tem o Ministério Público Militar. Então, esse corpo de ministros, um deles é eleito presidente e são feitos os julgamentos com total abertura, liberdade de defesa dos réus que estão sendo julgados, por advogado de defesa. Se o réu não tem recurso, ele pode pedir, a Justiça Militar lhe concede um defensor público gratuito, para ele ter direito de se defender, entendeu? É feito o julgamento aberto, é feita a votação e a sentença surge em função do que preconiza o Código, que é a mesma coisa do Código Civil. Muito interessante. E é importante destacar que o senhor possui uma vasta e memorável carreira militar. No início da entrevista eu descrevi só uma parte, mas vocês podem pesquisar e ver o tamanho do currículo do ministro. E com base nessa experiência militar, como foi o processo de adaptação de uma carreira de comandante militar para de magistrado? Pedro, o comandante militar, ele exerce uma função
judicial durante toda a vida, né? Porque dentro dos quartéis, das organizações militares, você tem os regulamentos. Então, por exemplo, na aeronáutica, tem o regulamento disciplinar da aeronáutica. Então, é aquele que o fulano chegou atrasado, está mal fardado, cabelo grande, ofendeu um companheiro. São coisas da rotina, do dia a dia, que acontece com qualquer um. Então, para isso, atua o comandante. Então, ele tem sempre essa função. Só que ele atua baseado no regulamento. Então, você tem o regulamento disciplinar da aeronáutica, tem o regulamento disciplinar do exército, o regulamento disciplinar da marinha, e ele atua dentro daquele. Ele não pode transgredir, ele não pode decidir coisas que estiverem além da disciplina militar. Então, se houve qualquer caso que tem indício de crime, o comandante é obrigado, se ele não fizer, o meu assessor jurídico sempre usava uma expressão, assim, ele coloca uma bomba de retardo no bolso. Por quê? Porque ele não tem competência para trabalhar naquilo que está trabalhando. Então, vou dar um exemplo. Existe um acidente com arma, né? Então, a arma disparou acidentalmente, feriu a perna de uma pessoa, ou qualquer coisa. É crime militar, não é regulamento militar. Ele é obrigado a fazer um inquérito policial militar. O inquérito policial militar é igual ao inquérito que é feito pelas polícias, entendeu? Federal e estadual. Esse inquérito policial militar é encaminhado para o juiz da auditoria. O juiz da auditoria analisa se tem indício de crime. Se ele acha que tem indício de crime, ele encaminha para o MP na auditoria. O MP analisa e aí propõe que seja aberto processo ou não. Aí é feito o arquivamento ou aberto processo. É assim que a coisa funciona. Entende? Então, o comandante a vida toda são normalmente, no mínimo, 45 anos no mínimo de carreira para um oficial com a estrela. No mínimo, 45. Então, quando você vai para um tribunal desse, é claro que você tem assessores jurídicos. Todos os ministros têm, inclusive no Supremo, tem um assessor jurídico, porque as causas que aparecem são as mais variadas possíveis. Então, não é possível que um ministro, qualquer ministro, em qualquer tribunal, saiba tudo de tudo. Ele é informado, ele é assessorado, existem os documentos que são preparados, aí ele analisa e ele julga, ele toma a decisão, mas ele se assessora. Então, claro que com toda essa experiência que a gente tem, mais de 45 anos de vida no quartel, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer os códigos, tem que ser assessorado por quem conheça, tem que conhecer a jurisprudência. É importante a jurisprudência, isso é um trabalho muito para os estudantes, tem que conhecer. O advogado trabalha muito com qual é a jurisprudência que está sedimentada. Então, aquele é um ponto importante. Quer dizer, não se discute, aquilo não se discute, né? Então, é assim que funciona. Então, esses oficiais e os ministros civis que também chegam, também têm a mesma coisa, assessor jurídico, toda a estrutura, porque ele pode ser um advogado importante, digamos, na área trabalhista e é colocado na justiça militar. É uma área completamente diferente, entendeu? Então, é assim que a estrutura é montada. E, então, tem essa corte de oficiais generais e ministros, todos com o mesmo direito, não tem hierarquia nenhuma, não existe hierarquia nesse ambiente jurídico, não tem o general mais velho, o general mais novo, o brigadeiro, mas não tem. Todos são iguais, todos. Ele ali é ministro, igual ao civil que entrou, igual a todos os outros, entendeu? Na corte, você tem você tem um representante que é oriundo do MP, ele como dizer assim, membro do Ministério Público Militar, ele pode ser escolhido pelo presidente da República para constituir a corte como ministro. Então, ele representa o MP, tem uma vaga. Tem um originário dos juízes da auditoria. Então, você tem
sempre na corte você tem, entre os 5 civis você tem um originário do MP e um originário dos juízes e 3 advogados, que são recomendados pela OAB, amigo das autoridades, famoso pelo conhecimento que tem, são escolhidos. É assim que funciona a corte militar. É muito interessante perceber que a carreira de comandante militar dá uma certa naturalidade a esse processo para que o senhor possa conduzir a vida na magistratura. E pesquisando também a carreira acadêmica do ministro, vocês vão poder perceber, inclusive em vídeos no YouTube, que ele tem uma vasta experiência em tratar tanto de meio ambiente, recursos energéticos e resíduos. Gostaria que o senhor falasse como o senhor enxerga esses temas e qual a importância deles para a sociedade. De meio ambiente? Meio Vamos ambiente. começar pelo meio ambiente? Seríssimo. E que o governo brasileiro não consegue nem cumprir as legislações que ele criou. Então a gente, é uma vergonha, por exemplo, em Brasília, porque falar no interior do Brasil, no Nordeste pobre, então você falar que tem lixão, é inaceitável, mas existe, né? Foi bem. Agora, 100 quilômetros do Planalto. Mas existe em Brasília, próximo do Planalto, ou então na tal do eixo monumental, lá tem uma estrada grande, tem um lixão dos maior do Brasil, onde tem pessoas pobres que vivem catando lixo no Distrito Federal da União. Entendeu? Então é uma vergonha. Pois bem, esse problema causa uma... Aliás, sobre esse aspecto, eu vou aproveitar para dizer, São José dos Campos, até o momento, tem sido um exemplo. São José dos Campos tem um tratamento de lixo muito bem organizado, não conseguiu evoluir por problemas políticos e problemas culturais, é outra conversa, mas se aqueles interessados em conhecer deveriam visitar ali na entrada do Torrão de Ouro. A Urban, né? A Urban. É um trabalho excepcional, porque que é importante para o meio ambiente. Quando eu coloco o lixão, além daquela vergonha de pessoa pobre tendo que catar lixo, urubu disputando carniça, tudo no mesmo... um problema de limpeza, e problema social indescritível. Aquilo é indescritível. Pois bem, o lixo, quando se decompõe, ele vai se decompondo, porque ele é coberto com terra, começa a decompor. Ele começa a liberar um composto chamado chorume, altamente poluente. Então, o chorume penetra pelo solo, encontrou o lençol freático e vai contaminar tudo. Pois bem. Então, por exemplo, São José dos Campos, como é que é feito? Você tem o terreno é limpo, aí é colocado sobre ele uma camada de pedra de quase 1 metro de altura, pedra britada. Em cima da pedra britada é colocado um feltro que serve de filtro para não passar partícula física, só vai passar coisa líquida. Tá bem. Embaixo o terreno está forrado com plástico para ficar impermeabilizado. Então tem o plástico embaixo, tem a camada de pedra, tem o filtro e tem o lixo colocado e em cima dele é uma camada de terra. Então são camadas por camadas. Ali na Urban, nós já devemos ter um morro com pelo menos, no mínimo, 100 metros de altura ou mais de camada de lixo. Pois bem, lá embaixo, onde está o chorume, ele é extraído e é levado para tratamento químico para ele não ir para as reservas de água, entendeu? Então é um trabalho espetacular. O mal que existe aqui em São José, que tinha que evoluir, é a solução que o mundo todo está usando. Aí eu vou dizer para vocês uma expressão que eu já ouvi de um pretenso ambientalista. Falar em fogo é coisa do diabo, porque ele não conhece nada, ele nunca ouviu falar em termoelétrica moderna, e essas termoelétricas modernas que todos os países desenvolvidos utilizam, a China está construindo uma das maiores do mundo para produzir energia elétrica
utilizando o lixo como combustível. E no lixo você bota plástico, garrafa estragada, líquido. É claro que o lixo limpo você recicla. Pneu velho, estragado, tudo, madeira podre, joga tudo ali e transforma aquilo em energia. E é feito um tratamento dos gases que saem tão refinado que, para ter uma ideia, isso tem nos Estados Unidos, modelo, né? Para dar um exemplo. Uma quantidade de lixo do São José dos Campos dá de 500 toneladas por dia. Então, uma quantidade de lixo como essa, sendo tratado através de uma térmica moderna, se ela produz poluição, é equivalente a 4 automóveis. Então, se você tem a Dutra passando dentro de São José, você tem milhares de automóveis por dia. Lá seria só 4. E você, em final, no resultado do lixo, você teria um resíduo, que é uma cinza, que os inteligentes transformam em bloquetes, que pode fazer calçamento de rua. Entendeu? Então, empilhar lixo, fazer lixão é inconcebível, ele está destruindo tudo. Mas nós temos aos montes aqui. Existem locais, por exemplo, como aqui falando para a nossa região, né? A Baixada lá, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião. Lá o lençol freático, por causa do mar ali, é muito na superfície. Você não pode botar lixo de jeito algum, porque qualquer coisa vai contaminar o lençol freático, entendeu? Então o lixo sai daquela região em caminhões de transporte de lixo. Caminhões de transporte de lixo são essas carretas de ferro pesadíssimas que coletam o lixo, para subir a serra, para colocar em lixões que tem, por exemplo, já ouvi falar que tem um grande jambeiro. Então imagina quanto custa eu coletar o lixo, botar numa carreta de ferro, dizer que a carreta pesa várias toneladas e deve transportar 1 tonelada no máximo de lixo, para poder sair de lá, que lá não pode ter, para poder fazer o depósito aqui em cima. Então você vê que são situações que cada região tem o seu problema típico. Agora, o futuro é reciclar, e a Urbana tem esse trabalho de reciclagem também, reciclar o lixo aproveitável. Aí o político diz assim: Brasil bateu o recorde de reciclagem de latinha de cerveja. Por quê? Porque quem cata é o pobre. O pobre cata, vende o alumínio, então com isso você tem um cara que explora, inclusive nos condomínios dos prédios, você autoriza eu catar o seu lixo aí do condomínio, entendeu? É outra vergonha, mas tudo bem. Tem gente catando papelão, tá? A gente vê na rua os carrocinhas, né? Tem famílias que vivem disso. O lixo que é recolhido pela Urbana é selecionado lá pela Urbana e é vendido. Plástico, metais, pneus, madeira, tudo que sobra que é passível de vender. Nesse meio entra um lixo perigosíssimo, que são as baterias de celular e pilha de lanterna. Altamente venenosos, que se você reciclando aquilo ali, você tem metais preciosos, tem componentes preciosos. Como o cidadão não conhece, não existe um setor de coleta, ele joga no lixo. E vai para o lixo, que a gente chama de lixo úmido, né? Que é o lixo comum de vegetais, né? E esse material entra no depósito, começa a também decompor e jogar esse material químico todo ali no meio. Então, observa a complexidade. Então, eu considero um dos maiores problemas do mundo, porque não é só do Brasil, não. O Mediterrâneo está poluído, não precisa falar do Tietê, que todo mundo conhece. O Paraíba, existe uma luta muito grande para preservar o Paraíba, apesar disso ele tem poluição, mas já melhorou muito. Mas por aí nós temos lixos, rios poluídos, estamos vendo os acidentes com a extração de minério, que são vergonhosos, né? Destruindo o Rio Doce, agora aconteceu um outro aí na Bahia, né? Então é um problema muito sério do mundo todo, Os países desenvolvidos, principalmente, transformam o lixo em energia. E o lixo reciclável reciclam, claro, entendeu? Porque é uma fonte de energia que está sendo jogada fora, que pode ser aproveitada. Então eu considero um dos assuntos mais importantes que mereceriam uma dedicação especial do governo, porque o governo já disse, é proibido ter lixão.
Tá, então a prefeitura não pode fazer, não tem dinheiro, como é que faz? Continua o lixão, entendeu? São temas, né? Na verdade é um tema que é do meio ambiente, mas é uma área desse tema, uma espécie que mostra a gravidade do assunto e a responsabilidade de nós, como jovens operadores do direito e responsáveis pela construção de um país melhor e de um mundo também, se atentar a isso e também observar as opções que o ministro colocou aqui, para que a gente possa construir essa sociedade cada vez mais melhor, péssimo. Posso cortar, Douglas? Pode. Essa sociedade cada vez melhor e mais humanizada e também atenta ao meio ambiente. Um outro tema que nós temos aqui é a questão dos recursos energéticos. Eu gostaria já de emendar também com a questão do petróleo. Queria saber a opinião do senhor sobre a lei de partilha do petróleo. Esse é outro assunto muito importante. Eu, inclusive, já escrevi artigo que relacionou de petróleo e soberania, estão interligados. O Brasil tem grandes reservas de petróleo, particularmente o pré-sal, que foi descoberto recentemente. O pré-sal foi descoberto por geólogos da Petrobras, entendeu? É uma curiosidade que eu acho que vale a pena eu contar como é que funcionou, porque os geólogos têm estudado, a ciência tem estudado que no início os continentes estavam todos unidos. Se chamava Pangeia, era um grande bloco de continentes, né? Mas a Terra é vulcânica, uma série de tremores e vulcões e tal. Então, aquele movimento de vulcânico, de tremores, de terremotos, de tudo que podia daquele meio ambiente que estava em formação, começou a provocar fissuras e essas placas, chamam placas tectônicas. Essas placas tectônicas flutuam em cima de um líquido, de uma camada líquida que tem no subsolo da Terra, que chama magma. Então flutua. E como flutua, elas vão se deslocando. E nós temos coisas, por exemplo, o estado, lá, Alasca, lá na América do Norte, saiu daqui de baixo, próximo da Argentina. Contornou tudo isso aí e foi lá para cima. É o movimento que tem. Quando isso começou a acontecer no território que hoje é a África, começou a abrir uma fissura entre os dois continentes, quer dizer, continente que depois virou América do Sul, né? Começou a abrir uma fissura, e nessa fissura, aquelas florestas, aqueles animais enormes que tinha na época, jogados pelos vulcões, foram jogados ali dentro, e é matéria orgânica. Então essa matéria orgânica caiu ali dentro, naquela fissura, foi lá para o fundo, aí entrou o mar, cobriu, o sal do mar começou a se acumular em cima daquilo, e a placa começou a se afastar. Como Deus é brasileiro, dizem, né? Eu acho que é mesmo. Aquele conjunto de placa tectônica América do Sul, com o depósito subterrâneo, contendo matéria orgânica, se deslocou para o oeste, né? Que é onde nós estamos, a oeste, trazendo tudo aquilo durante milhões de anos. Aquele material se convocou, se transformou em um produto que, no fim, você tem gás de petróleo ou petróleo líquido. Então, esse material do pré-sal, estou falando do pré-sal, né? Esse fenômeno aconteceu também no continente, em alguns lugares no Brasil. Aconteceu muito no Texas, nos Estados Unidos. Aconteceu muito na Arábia Saudita, lá no deserto da Arábia Saudita. Aconteceu em alguns continentes da África, alguns países da África. Mas esse do pré-sal, então, ele está a 6 quilômetros de profundidade, o petróleo e o gás. Então você tem, no caso do pré-sal, você tem uma camada de água, uma coluna d'água de 2 quilômetros. Aqui ao lado de Santos, aqui perto da Ilhabela, 2 quilômetros. Depois de 2 quilômetros você tem o solo, no fundo do mar. Embaixo do solo você tem uma camada de pedra. Embaixo da camada de pedra tem uma camada de sal de 2 quilômetros. E lá debaixo da camada de sal
depois que em pedra também, está a matéria orgânica que se transformou em petróleo. E por ele estar super protegido contra bactérias, ele é um petróleo de altíssima qualidade e tem muito gás. Então a Petrobras conseguiu descobrir isso por estudos geológicos, né? E fez as primeiras experiências para chegar lá. Imagine a tecnologia que foi necessária para pegar uma sonda, perfurar, passar por 2 km de água, perfurar mais de 1 km de terra, depois mais um quilômetro ou 2 de terra, de pedra, depois mais pedra para chegar no petróleo que está lá embaixo, 6 km de profundidade. E extrair aquilo a 300 km do litoral. Quer dizer, porque as reservas que estão... Eu estou falando em assunto muito técnico, mas é bom falar. Pré-sal significa, antes do sal, acima na camada de terra existe o pós-sal. O pós-sal é o petróleo que tem lá em Campos, em Macaé. Ele está mais próximo, ele está a 100 km, ele está a 100 metros de profundidade de água, 100 metros de água, né? Aqui está a 2 km. Então, foi uma tecnologia que também a Petrobras descobriu, de tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Então, é uma riqueza fabulosa que está aqui no nosso litoral e que está sendo muito ameaçada pelas legislações que estão querendo mudar. Vejam, então, a importância do petróleo na história do Brasil, aqui nessa descoberta do pré-sal, com relação aos geólogos que foram brasileiros, e também na soberania nacional, que é inclusive uma pergunta que eu vou fazer para o ministro, que é o papel da Petrobras na soberania do Estado. Não é só da Petrobras, tem todas as empresas. Eu sempre defendi muito o petróleo e, como há muito tempo eu tinha um sentimento que não me agradava de político dominando a Petrobras, eu sempre me resguardei, né? Claro que é uma empresa fabulosa, tanto que eu falei que os técnicos da Petrobras, os engenheiros, os geólogos, são pessoas de alta capacidade. Só que quando você bota um político que não conhece nada, ele está mal intencionado dirigindo, dá no que deu. Pois bem. Mas o que acontece é o seguinte, a exploração desse material, ele gera muita divisa, porque petróleo é importante para garantir a soberania. Você vê que os países fazem guerra para ter petróleo, destruindo a soberania dos outros. Por exemplo, a guerra que o americano fez no Iraque foi para roubar petróleo. A proteção que o americano dá para a Arábia Saudita é para reservar petróleo para eles. Então é um perigo muito grande. Na África, coitada, ela está sendo vítima dessa dominação também, porque os países desenvolvidos, principalmente, foram baseados, todo o desenvolvimento dele foi baseado no petróleo. Quer dizer, a coisa começou quando foi descoberto a máquina a vapor, e aí logo depois o motor a petróleo, né? E a Inglaterra era praticamente o império que dominava o mundo inteiro, então ela passou a ter navios modernos, muito mais eficientes, aí começou a dominar. Foi lá dominar a Índia, foi dominar o Oriente Médio e criou toda essa confusão estatal que existe, estatal dos estados que está acontecendo lá, que tem essas guerras sem fim, porque os países foram simplesmente divididos a bel prazer pelos exploradores ocidentais. Ou seja, a Europa, que é o Ocidente, a Europa, desde o Império Romano, tinha tal mentalidade de domínio e de capacidade de dominar os outros, que ela era separada do Oriente Médio, que era um lugar perigosíssimo, e era separada do norte da África, que era um local que eles consideravam que não dava nem para chegar. Pois bem, então aquele marzinho que tem ali entre a Europa, a África e o Oriente Médio, os sábios da Europa disseram, não, como nós somos o meio do mundo, então o mar vai chamar Mediterrâneo. Quer dizer, Mediterranean, em latim, significa meio do mundo. Olha o grau de dominador que existia e permanece até hoje. Pior de tudo é que permanece até hoje. É contra essa gente que nós temos que estar sempre resguardando, temos que negociar, temos que ser amigos. O Brasil, por exemplo, eu, sou neto de italiano.
Então, a migração mundial que houve aqui foi muito importante. O Brasil é um país multirracial, é uma civilização muito especializada, que já foi criticada e hoje é uma benesse, porque nós temos de tudo, né? Quer dizer, você tem um brasileiro, qual é a cara de um brasileiro? Pode ser europeia, pode ser japonesa, pode ser africana, pode ser indiana, entendeu? Então, tem muito pessoal do Oriente Médio, né? Então, é muito importante que essa riqueza seja explorada por nós ou por empresas que nós contratamos, porque sozinho também não tem condição e nem dinheiro para fazer, não tem nada demais. Contrata a empresa, mas eu comando. Eu que eu digo, eu, Estado brasileiro. E o recurso que for obtido, os países inteligentes do mundo, e eu vou dar um nome de Noruega. O que eles fizeram? Não use o dinheiro do petróleo para dentro do país, porque se trouxer o dinheiro do petróleo para dentro do país, eu vou colocar uma depreciação da moeda e vou colocar uma inflação terrível. Exemplo, Venezuela. Então, a Holanda cometeu esse mesmo erro, acabou com a indústria local mais portentosa que ela tinha, e esse fenômeno começou a ser tratado no mundo do petróleo como doença holandesa. Já a Noruega pegou o dinheiro dela, petróleozinho que descobriu no Mar do Norte, comparada com a nossa reserva aqui, nem chega perto. Então ela colocou o dinheiro num fundo soberano internacional para ficar lá para eu usar nas emergências. Eu tenho uma emergência em casa, eu pego um pouquinho e uso, né? Da mesma maneira que a gente, quando pode, faz poupança no banco. Está preservado. Pois bem, como ela tinha que explorar petróleo, ela desenvolveu uma tecnologia avançadíssima de exploração de petróleo. Então, hoje, ela é a grande potência mundial em tecnologia de exploração de petróleo, inclusive aqui no Brasil. Fornece máquinas, equipamentos e tecnologia, entendeu? E é um país super desenvolvido. Quando os países que vivem do petróleo para fazer política, para construir chafariz, como fizeram em Macaé e outros lugares, e que queriam botar para o prefeito até do Acre, que tinha que receber royalties do pré-sal, deu no que deu. Quer dizer, você tem que preservar. Guarda o dinheiro, utiliza nas emergências. Claro que o município que está no litoral, sofrendo todo o impacto da exploração, porque ele vai ter lá trabalhadores, vai ter porto, vai ter uma série de migrações para lá para poder trabalhar. Então ele tem que se preparar para poder dar escola, dar hospital. Não fizeram. Então, se chegar, por exemplo, em Macaé, hoje é um favelão muito grande, porque o petróleo começou a baixar de valor, as empresas se retiraram, a crise do Rio de Janeiro é muito baseada por causa disso aí. Tomara que tenham aprendido, pois bem, mas o petróleo está lá colocado, não deve ser explorado de maneira intempestiva, deve ser tempestiva, porque eu tenho que tirar aquilo que eu posso produzir e vender, porque senão eu começo a produzir demais e o preço cai. Então, aí é que entra a soberania, entendeu? Então, é uma indústria poderosíssima que você pode desenvolver tecnologia para todas as profissões que imaginar. Fábrica de navio, fábrica de mecânica, eletrônica, todas as atividades de engenharia estão envolvidas ali, mais geologia e outras coisas, e além da área de direito, né? Então, é um produto muito ligado à soberania do país, que é uma das fontes de recursos que nós podemos usufruir para desenvolver o país. São colocações que revelam aí a importância não só do petróleo, mas da boa administração desse assunto, porque senão, como o senhor falou, a gente acaba entrando em maus lençóis. E saindo um pouco dessa perspectiva global e indo um pouco para local, nesse ano de 2018, nós fazemos 30 anos da Constituição de 88. E é a primeira vez, desde a promulgação da Constituição, que se decreta uma intervenção federal, que como aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar quais seriam as possibilidades de atuação da Justiça Militar diante da intervenção no Rio e a opinião do senhor a respeito? Não é competência da Justiça Militar, claro. Pode acontecer crime militar, mas a intervenção no Rio de Janeiro
A intervenção do governo federal no Rio de Janeiro não é intervenção militar. É uma intervenção federal que o presidente da República, contrariando a opinião dos generais, indicou o general para chefiar. Porque ele sabe que, com a legislação vigente, com a falta de recurso e com a estrutura que está montada, o problema social que existe dentro principalmente nas áreas mais pobres do Rio de Janeiro, não resolve na base do fuzil. E o soldado do Exército não tem autoridade para fazer muita coisa que o policial militar foi preparado para. Policial militar e policial civil. Então, eles é que têm que executar. O que está acontecendo hoje no Rio, que o general Braga Neto está com muita cautela, ele fez um plano, diz assim, nós vamos dar o apoio necessário para que a polícia possa agir. Mas não é o Exército que vai lá prender soldado, garoto, piquete, entendeu? É um problema muito delicado, foi feito atabalhadamente. Parece que teve, segundo as intenções políticas, eu não sei, isso aí a imprensa comenta, é um desespero pelo ponto que chegou, mas chegou por quê? Porque o governador está preso de tanto roubar. O atual governador está todo complicado. O chefe da polícia estava envolvido no crime. O coronel policial estava envolvido no crime. As penitenciárias estão todas envolvidas com criminosos. Entende? Então, nesse ambiente, é muito mais sério do que pegar armamento para resolver o problema. É um problema muito sério. Político, jurídico, social e militar. E policial, né? Agora, e dinheiro para fazer isso aí? Porque não adianta eu ir na favela e prender meia dúzia de garotos que estavam traficando pó. Pois bem, aí esse meia dúzia de garotos tem mais centenas de meia dúzia para substituí-lo, porque eles estão na miséria. E tem o mau exemplo lá. O ambiente está dominado, está contaminado. E aí entram coisas jurídicas, como estão aparecendo atualmente, que é a necessidade de ter uma autorização jurídica para atuar numa determinada área em que eu posso ter acesso, inclusive a residências. Por quê? Porque se eu tenho uma residência onde mora o chefe do crime, que eu consigo descobrir onde ela está, há pouco tempo no Rio de Janeiro identificaram uma mansão no alto do morro lá, que tinha tudo de mais moderno possível em termos de televisão, né? Bem, estava lá. Quer dizer, no meio da miséria está lá o chefe do tráfico. Esse camarada foi assassinado outro dia, casualmente, por eles mesmos, né? Foi assassinado. Pois bem, mas o armamento não encontra, por quê? Porque ele pode estar na casa do lado, ele pode estar no quintal da Dona Maria. Então, se o policial não tiver, o policial civil principalmente, com informações, não tiver direito de entrar para inspecionar, como é que ele vai fazer? Como é que pode? Não pode, esse aí não pode entrar. Quer dizer, naquele carro eu não posso mexer, porque aquele carro é da autoridade. Né? Pô, o carro da autoridade pode estar transportando droga, transportando armamento, entendeu? Então o assunto é muito mais sério. Infelizmente o prazo é curto, não tem dinheiro, não sei o que vai acontecer. O Exército ficou muito preocupado com isso, porque não é tarefa do Exército, é tarefa da polícia. Agora, está sendo feito, o general Braga Neto é muito sério, que eu digo, os oficiais estão preparados ao longo da vida para enfrentar essas situações, né? Nós fomos lá para o Haiti, tomar conta de um ambiente parecido, num local terrivelmente destruído, né? E, no entanto, a ONU colocou o Brasil como comandante da região lá, né? Outro dia teve aí o general Heleno, que foi comandante, falando uma opção de coisa. Pois bem, mas lá existia uma legislação de intervenção da ONU que permitia fazer certas coisas que hoje, baseada na Constituição cidadã, não pode. Por exemplo, o bandido cobre a cabeça porque a Constituição diz que tem que preservar a privacidade do cidadão. Então, o Marcola é cidadão. Entendeu? Ele já cometeu dezenas de crimes, já sequestrou, já matou, já assassinou, já fez tal, mas ele continua cidadão. Ele é considerado pela justiça como cidadão, e às vezes, você se lembra de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de um repórter da Globo,
que foi fazer uma reportagem na favela sobre a destruição do ambiente de meninas sendo prostituídas, droga correndo, meninas de 12, 13 anos. O camarada que chefiava a quadrilha naquela região, ele foi julgado e condenado. Aí a justiça falou assim, não, mas ele tem direito a recorrer em liberdade porque ele é primário, só que ele já tinha mais dezenas de crimes que estavam em fase de julgamento. Como ele, no primeiro julgamento, ele não tinha passado pela segunda instância, ele continuava primário. Ele foi lá, sequestrou o repórter da Globo, ele foi queimado vivo dentro de uma pilha de pneu. Não é verdade? Conhece a história, todo mundo conhece essa história. Protegido pela Constituição, que diz que o fulano é primário, tem direito a recorrer em liberdade. Então, cidadão é aquele que está estudando, trabalhando, como operário, como empresário, que frequenta a sociedade, que tem os filhos que estão no colégio, tentando, o pobre, o rico da favela, que é a grande vítima, entendeu? Esse é o cidadão. Mas o criminoso reincidente, essa é a minha opinião, eu já falei isso várias vezes. Tudo bem, deixa como está, mas assim, ao reincidente cessam os direitos. Porque eu não posso tratar um Marcola da vida que está dentro de uma penitenciária máxima com todo o conforto. Olha bem, na penitenciária ele tem tipo suíte para visita íntima. Ele conversa com os advogadinhos dele que ele deve contratar na própria quadrilha. O advogado não pode passar pelo raio-x, então pode levar o celular para ele, e ele de lá comanda o crime. O agente penitenciário está corrompido porque ganha uma miséria e não tem apoio de ninguém, como no Rio de Janeiro, o chefe do setor penitenciário era um quadrilheiro perigoso, foi colocado pelo governador do Rio de Janeiro, que está preso. Então, olha o ambiente contaminado que tem. Você, dentro disso aí, você coloca uma lei que foi feita para a Suécia. Entende? Então, é um problema muito sério. Eu vejo com bastante preocupação, porque com essa legislação não vai corrigir. Então, vão ter que estudar, o Congresso vai ter que aprovar alguma coisa, porque é guerra civil. Morre mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil, do que, por exemplo, no Iraque. Só perde para a Síria porque está bombardeando lá e matando inocentes de todo tipo. Né? Mas morre mais gente no Brasil do que no Iraque, com todos os poderes que tem lá do Estado Islâmico, da guerra religiosa que eles têm, que é uma coisa terrível, horrorosa, de sunitas e xiitas, estão se matando, tudo causado pela tal divisão. Né? Eu tenho um livro que diz assim, uma linha na areia, o livro é em inglês, tá? A line in the sand. Chegar e dizer, corta aqui, daqui para lá é Síria, para aqui é Líbano e não sei o que mais, tal. A França fica com a Síria, com o Líbano, eu, Inglaterra, fico com a Síria. É assim que funcionou, entendeu? E é isso que está provocando esse problema. Então, hoje, com a nossa lei que aí está, e com os juízes, alguns juízes, pegando o papel frio do que está escrito e aplicando a qualquer um como se cidadão ele fosse, não tem solução. Tem que mexer. Quem vai mexer? Tem que ser um Congresso, tem que mudar a lei. Tem que entender que nós estamos em guerra civil. Caso contrário, nós podemos chegar num ponto como chegou a Venezuela, como chegou a Colômbia, que agora estão tentando, depois de mais de 50 anos, né, de guerra civil, estão tentando colocar, pega o fulaninho, coloca lá. Só que esse fulano que lá era revolucionário em defesa do mais pobre, virou líder de produção de droga para vender para os outros países. Então, agora estão tentando acabar. Ainda tem gente lá trabalhando. Então, é um perigo. A sociedade brasileira tem que entender que a situação é muito séria. E acabar com essa coisa que a televisão faz também, essa apologia, que morre um pivete numa briga lá que ou foi briga de quadrilha, ou o policial foi obrigado a atirar e matar, a repercussão é maior do que o assassinato de 100 e tantos policiais no Rio de Janeiro num mês.
num mês. Que escolas são bombardeadas, são atiradas, morrem estudantes dentro da escola, mãe tem o filho atingido por fuzil na barriga, a criança na barriga, entendeu? É guerra. Estamos em guerra, tem que botar na cabeça que nós estamos em guerra. A pessoa que tem poder econômico se isola numa área protegida, num condomínio, num prédio bonito, bota guarda na porta, tá? E o trabalhador que mora num morro, que mora na favela, que não tem estrada, que não tem higiene, que não tem água, que não tem escola, que não tem nada, como é que faz? E a criança? O que ela faz? Ela não tem escola. Qual é a aula que ela tem? É do herói que está ali. Porque o herói bandido, ele dá remédio, ele sabe cultivar, ele é muito inteligente. Então, não é o problema da intervenção, é muito sério. Então, foi feita, com que intenção não me compete julgar, mas não é essa a solução. Aí tem que ter muito dinheiro para poder reformular tudo, pagar bem ao policial, reestruturar a polícia, ter viaturas de qualidade para funcionar, ter o setor de inteligência trabalhando, porque é muito mais importante eu saber, pela análise dos eventos, onde é que deve acontecer tal fato. É assim que a guerra funciona na guerra, né? Então é importante o setor de inteligência, tem que ter dinheiro, tem que ter gente competente para analisar tudo aquilo, para dizer, o alvo é em tal lugar, nós temos que atacar aquilo ali. Mas não é hoje chegar, toma conta ali, prende todo mundo, destrói, não resolve. É pontual. Essas e pirotécnico. Considerações realmente revelam o caráter pirotécnico, como o senhor acabou colocando, de só tentar ilustrar e maquiar uma medida que busca solucionar o que é um pouco mais aprofundado, é uma questão de segurança pública, uma questão que se deve mexer lá no Congresso Nacional e se deve tratar. Eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a participação do senhor. Essa foi a nossa entrevista com o ministro Sérgio Xavier Ferola. Para mais informações, vocês encontram aqui na descrição do vídeo. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima.